mostra, acusa, diz, indaga. Esta é a sua rádio. Este é o seu programa. Zuela, onde as palavras não são só ditas. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Estimados ouvintes da 91.0, espalhados por esta vasta Angola e pelo mundo inteiro, sejam todos bem-vindos. Este é o programa Zuela Angola, programa interativo de caráter social e interventivo, que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras das 14 às 15 horas. A voz que vos fala é de Danza Hamza. Em estúdio estão comigo ativistas cívicos, o nosso Mano de Luanda, que normalmente nos acompanha. Estamos também com o nosso companheiro Mandela. Estamos com o jovem Pedro Malengo e também o nosso mano Timóteo. A técnica está a ser garantida pelo nosso mano René Júnior. E para a conversa de hoje, nós abordaremos o seguinte tema. Visto que as manifestações que acontecem no nosso país têm os seus prós e contras, têm os seus efeitos e têm suscitado muitos comentários, e por costumeiramente sermos apelidados de arruaceiros, de vândalos, de lumpenos e tantos outros adjetivos pejorativos, hoje então a pergunta é: de que lado está a arruaça? Observando o que tem acontecido quando há manifestações no nosso país. Segundo Alfredo Camacho, no nosso dicionário, ele define a arruaça como motim nas ruas, troça ruidosa e grosseira. Então nós trazemos essa pergunta aqui como uma retórica, como uma metáfora, apesar de que a arruaça refere-se unicamente ao que acontece nas ruas, mas é possível que haja arruaça dentro dos gabinetes. Então isso é que nós vamos abordar aqui hoje com os nossos convidados, e para darmos abertura ao nosso programa vamos ouvir a nossa primeira música. Vamos ouvir a música Tirania em Cena, de Popacanda. Nesta música este nosso mano aborda em resumo a sua maneira de encarar o nosso sistema governativo, o nosso sistema político, a nossa sociedade. Ela aborda muitos aspectos interessantes que seriam muito bons de nós ouvirmos para apreciar. Tirania em Cena, Popacanda. Nosso governo é uma ditadura suprema, um regime esmagador, onde a tirania continua sempre extrema. Precisa, pois, conversar. Precisa, pois, conversar. Precisamos conversar. Amarra os cachorros, não deixe eles avançar. Não queremos conversar. Expedições, estratagema, política sangrenta. O povo já não avança do jeito que Angola está tudo dominado. O time do governo continua dando a zero, porque o time do povão está jogando sem goleiro. O meio campo não reage, a defesa foi dominada, marcou até golo contra. Desse jeito não dá. Senhor juiz, acabe logo essa partida mais. Cadê o juiz? Estou viajando, o jogo não tem juiz. A regra de jogo é ganhar quem tem poder, e continuam ganhando e o povo sem poder. Precisa, pois, conversar. Precisa, pois, conversar. Precisamos conversar. Amarra os cachorros, não deixe eles avançar. Não queremos conversar. Armistício, compromisso, democracia e serviço. Ladrões e traidora, gala sem passe suíço. Venderam o país pela besta americana. O povo não reage, tem medo de entrar em cana. Quem jogava na esquerda passou para a direita. Carro bom, casa boa, saúde garantida, contas bancárias fora.
filhos na UK, no Brasil e na Lisboa, estudando numa boa, que mais sou covardia. Tomaram do veneno, Emiliano, vacaína, dizem que eu me adormece, mas depende de quem. Tomei daquele veneno e continuo acordado ao mesmo tempo revoltar. Prefiro morrer de pé do que viver rastejando. Leão não é serpente, sou da tribo de Judá. E quem é segue em frente. O efeito de Amani começa a ressuscitar. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Forças em tu, precisamos conversar. Amarra teus cachorros, não deixe eles avançar. Queremos conversar. O nosso povo continua fiel ao MPLA, ao passo do MPLA. Deixa o povo pra lá, sem emprego não dá. Moradias precárias, não existe educação. E a saúde é quando calha. O nosso povo no Quimbo, paludismo está matando. Malária causa loucura, morte só vem carregando. De tanta miséria, o povo angolano está comendo por sorteios. E almoça não janta, 60% conseguiram anemia. Sem assistência médica vão morrendo dia a dia. Agradando o sistema que só reconhece Angola, Luanda, a capital. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Forças em um, precisamos conversar. Amarra teus cachorros, não deixe eles avançar. Queremos conversar. Precisamos conversar. Precisamos conversar. Forças em tu, precisamos conversar. Amarra teus cachorros, não deixe eles avançar. Queremos conversar. Mais uma vez, ouvimos aqui o nosso mano Popacanga a fazer referência ao diálogo que tanto se tem falado. O Presidente da República, em um dos seus discursos, ele foi claro em dizer que havia fraco diálogo entre as instituições governativas e os jovens. Então, Popacanga aqui a rogar ao Tarredo que nós queremos conversar. Muito bem, então, já estão aqui os meus convidados. Estou aqui com o Hugo Calumbo, estou com o Pedro Melengue, o Mano Manela, estou com o Alex e a Rosa Mendes e o Cota Celso. Muito bem. Sejam bem-vindos. A minha pergunta, a pergunta que nós levantamos para o programa de hoje é: de que lado está a arruaça? Sábado, dia 14, por volta das 9 horas, estava programada uma manifestação na Praça de São Paulo, em frente ao Banco BFA, e o desenrolar daquele ato, a atuação da polícia, não foi de acordo com o que a lei diz. Eu vou dar aqui a palavra aos meus convidados. Eles vão falar em primeira pessoa e vão prestar os seus depoimentos sobre o que viram e sofreram neste dia. Mas antes fazemos referência aqui ao artigo 40 da nossa lei constitucional, a Constituição da República, que fala sobre liberdade de expressão e de informação. Tanto diz assim: todos têm o direito de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra, imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito e a liberdade de informar, de se informar, de ser informado, sem impedimentos nem discriminações. O ponto 2, o exercício dos direitos e liberdades constantes no número anterior não pode ser impedido nem limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Nós não vamos limitar nem censurar o que sejam dizer, mas está aqui o ponto 3, a liberdade de expressão e liberdade de informação têm como limites os direitos de todos ao bom nome, à honra e à reputação, à imagem e à reserva da intimidade da vida privada e familiar, a proteção da infância, a juventude, o segredo de Estado, o segredo de justiça, o segredo profissional e demais garantias daqueles direitos nos termos regulados pela lei. Muito bem, eu tenho certeza que os meus convidados, nós conhecemos muito bem isto, até porque somos ativistas cívicos. Muito boa tarde, Hugo Calumbo, seja bem-vindo. Antes de mais, agradecer o convite
e agradecer também a presença de todos quantos se fazem presentes. Doutor, conte-nos resumidamente o que tu viveste no sábado, dia 14. Para dizer que no dia 14 nós vivemos, né, aquilo que devemos chamar mesmo holocausto. Nós, como de sempre, cumprimos todos os pressupostos, né, estatuídos pela Constituição e pela lei, no sentido de, mais uma vez, exercermos o nosso dever de cidadania. Infelizmente, como o regime do Sr. Zé Eduardo não sabe lidar com o Estado de Direito Democrático, mais uma vez, né, empolgou os seus mandantes, os seus mandados, no sentido de nos contrapuserem para que nada saísse conforme havíamos programado. O que eles fizeram de concreto? Penso que é do conhecimento de todos que nós havíamos de sair para protestarmos contra a candidatura do senhor José Eduardo Santos, uma vez que ele não é o presidente legitimado, não é? Não é o presidente da Angola, nem tampouco dos angolanos, mas aparece como candidato às presidenciais. Nós contestamos, então queríamos usar uma das armas que nos é dado pela Constituição para reivindicarmos tudo quanto achamos negativo. Então daí que convocamos uma manifestação, né? Nós os jovens convocamos essa manifestação no sentido de impugnarmos esta decisão do Tribunal Constitucional de legitimar a candidatura do senhor Zé Eduardo Santos. Como ele é um ditador, não é? Não está habituado a lidar com a democracia. Sabemos nós que ele tudo faz para que se perpetue no poder, né? Que é até capaz de vender a sua alma ao diabo para se manter no poder. Então, usou a força, usou a segurança que por lei, né, devia proteger os cidadãos indefesos, nesse caso nós, os jovens, para que nos tirassem do caminho e ele se manter no poder. Pedro Malene, tu também foste vítima. Aliás, todos estão aqui em estúdio comigo, foram vítimas do que aconteceu sábado. Deu-se a conhecer ao governo da província a carta escrita a informar que haveria manifestação. Ok, mais uma vez, boa tarde, Banda Anga, boa tarde, Rádio 20. Conforme a pergunta que acabaste de dirigir para mim, todos os pressupostos legais foram feitos. Feita a carta dirigida ao governo provincial de Luanda e a uma carta foi dirigida às restantes embaixadas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e passadas 48 horas não fomos notificados. Então, nesse caso, a manifestação passou a ser legal. Ok. Eu vejo no seu olho direito uma injeção, está mesmo avermelhado. Isto foi o quê? Bom, isso foi... A tua cara em si está inflamada? Isso foi fruto, foi consequência do despacamento que eu sofri lá na esquadra. A primeira agressão foi quando eu reconheci um indivíduo civil que se encontrava dentro da esquadra e eu apresentei a queixa junto à polícia, junto aos agentes policiais que lá se encontravam, informar que, senhores, está aqui um indivíduo que recebeu uns pertences e, por favor, vê o que podem fazer. Os agentes policiais que lá estavam não sequer tossiram ou mungiram e o civil logo até mim começou a espancar, espancou, e a polícia não sequer reagia. O comandante das esquadra esteve presente? Não, o comandante das esquadra esteve presente. O Hugo é que teve de intervir a dizer que isso se faz porque ali no lugar onde o cidadão deve estar protegido e não deve ser civil a espancar o cidadão. E a polícia não tem uma lei que diz que estão permitidas espancar, o que seja. Bom, passando algumas horas, apareceu o comandante, passando alguns minutos apareceu a TPA. Foi dali onde a TPA coagia os manos aqui para poderem darem depoimentos caluniosos, difamadores
contra os verdadeiros partidos da oposição. Bom, eu, vendo essa situação, não permiti que eles fizessem isso e falava para eles que não façam isso, resistem, porque a nossa legislação é legal e vocês não são criminosos, estamos a lutar, estamos a nos manifestar, mas é só apenas um ato de cidadania. O comandante Francisco Notícia ficou irritado com a minha declaração e pediu-me que me ausentasse do local em que me encontrava para ir um local com um cheiro totalmente mau, horrível. Então, eu recusei em fazer isso porque a minha detenção foi legal. Eu me encontrava na esquadra, não sabia qual o motivo da minha presença na esquadra. Eu resisti. O comandante Francisco Notícia, pura e simplesmente veio até mim e empurrou-me por baixo dos ferros que suportavam uma estrutura metálica que lá se encontra. Eu bati com o rosto numa estrutura metálica e foi dali onde criou o sangue por dentro do olho do lado direito. Isso foi fruto do empurrão que o comandante Francisco Notícia fez. Então, na verdade, quem te agrediu foi o comandante. Causou essa injeção no olho direito, foi o comandante. Causou essa injeção e o sangue que aqui se encontra foi o empurrão que o comandante Francisco Notícia deu-me e eu bati com a testa no ferro. Uma estrutura metálica que se encontra lá na esquadra. Muito bem, Mandela, segundo o que nos consta, tu não foste detido pela polícia, acho que foram agentes da paisana que te detiveram, raptaram nesse caso. Sim, boa tarde, boa tarde, Manja. É o seguinte, aconteceu no São Paulo, é que eu não fui prendido por ninguém da polícia, não. Eu fui prendido por agentes civis. Puseram-me num carro, este carro era um Land Cruiser, de vidro fumado, sem matrícula, e ali puseram aquele carro, né? Eu me vi um calvário terrível nesse dia. Eles interrogaram dentro do carro, a dizer que tu tem que dizer a verdade, que qual é o partido que realmente tem incentivado vocês fazerem manifestações. Eu disse a mim não. A má governação é que realmente nos faz com que a gente se manifeste. E ele disse, olha, se tu falar a verdade, a gente vai te soltar. Eu disse, não temos nenhum partido a nossa volta. Realmente nós temos saído em rua, isto é, para protestar aquilo que realmente não vai de acordo com a população. Porque se a vossa governação é destruir a casa do pacado cidadão, é ver o jogo de desempregado, então isso para nós isso não é governação. Ali deram um empurrão, puseram naquele carro, ligaram o ar-condicionado, fiquei 30 minutos naquele carro e também perdi sentido, aí levaram-me, mas antes de levar, quando estava me interrogando, um deles ligou, diz, tu Beto, já estou com um dos indivíduos, e este tal Beto, não sei se é quem, e diz, não mate, mas torturam bem, bate bem ele, não mata. O telefone estava em viva voz? Sim, estava em viva voz. Depois eles pegaram-me, deram uma empurrada, e aí desmaiei, e levaram-me até no 11 de novembro, onde é que eles me deixaram. Quem me ajudou a sair do 11 de novembro para a minha casa, foi um senhor que realmente também viu, eu estava muito mal, fui num carro e ele levou-me até nessa mediação de alimentação. E aí eu fiquei, vi aquela bandeira bonita, me dirigi aí, puseram água na cabeça, só assim que eu ganhei força e fui para casa. É muito triste. Agora eu vou falar com o Celso, o Alex e o Anúndio. Encostem só aí o microfone. Na verdade, vocês três foram parte dos que estavam na 10ª esquadra. Há alguma coisa que eles queiram dizer ainda sobre o que aconteceu no sábado? Há ainda muitas coisas que têm que ser dito, que não sei se alguns de nós estiveram lá. Quando nos tiraram do São Paulo, antes de levarem na 10ª esquadra, andaram conosco. Foram para algumas esquadras, fomos para até quase ao Cacoapo. Na viatura estava eu, Mário Domingos, o jornalista Coque Mucuta e o Nito Alves.
levaram-nos dos quadros, levaram-nos até o Capuá, que o comandante chegou, vocês já não ouvem, vocês oferecem nos matar. Deram-nos chapada, bicos, foram buscar uns poetes, deram-nos uns poetes nas costas, na cara. E assim que chegava e disse, olha, cuidado, esses gajos são criminosos. Saímos da esquadra do Capuá, levaram-nos até a nona esquadra, onde acho que depois encontramos a roda. E nós ficamos lá 2 horas no máximo, numa sala sem nos informar em nada. Tiraram-nos os nossos dados, tiraram-nos fotografias, depois levaram-nos para uma sala onde tinha alguns investigadores. E eles estavam a tentar nos coagir a afirmar nome de algum partido, de algum mandante. As perguntas que se faziam: quem é o vosso líder? Quem vos mandou? Falam. Depois de umas horas trouxeram a TPA, onde nos foram obrigados a dar entrevistas, nós nos acusamos. E havia ainda alguns agentes que diziam: vocês só merecem nos matar, nós vamos nos matar. Alex, por que a polícia, qual foi o argumento da polícia prender? O que eles disseram? Nos prenderam porque a manifestação estava legal, as cartas foram feitas, mas prenderam por quê? Boa tarde, Banza. Boa tarde, ouvintes da disputa. O que aconteceu foi o seguinte: nós, antes da entrada da carga, nós tentamos uma audiência com o ministro do Interior, que não deu em nada. Depois marcamos, demos a entrada da carga dia 3. Dia 3, depois de 48 horas, não recebemos nem sequer uma informação da resposta do governo provincial. Tiramos uma cópia da carta que foi para o governo provincial, levamos até o Ministério do Interior, ao Comando Geral da Polícia, e até o dia 13 ninguém se pronunciou. Ficamos surpreendidos quando no dia 12 passa uma publicidade na TPA a dizer que no mesmo local onde a gente planejou que teria a mesma manifestação, terá uma atividade da JMPLA, sem nos darem a conhecer. Nós, surpreendidos com o fato, sem saber o que fazer, já tínhamos planejado e não havia como recuar, porque nós também nunca vamos recuar. Fomos para lá e a seguinte, quando eram 6 horas, mandamos um nosso irmão no terreno para ver o que é que se estava a passar e tirar umas fotos de reportagem. Só que o que aconteceu foi o seguinte: a pessoa que estava lá, nosso serviço, a trabalhar como repórter, foi totalmente espancado pelos militantes da JMPLA, isso na presença da polícia. Pegaram, meteram num, picaram, inclusive aquelas senhoras que estavam lá no mercado de São Paulo estavam dizendo: não fazem isso, não façam isso com esses moços. Esses moços são manifestantes, não são bandidos, comandantes todos aí, esses miúdos são da UNITA. A UNITA é que manda esses miúdos têm que ser mortos, tem que lhes matar. Então, na verdade, podemos entender das tuas palavras que eles impediram a nossa manifestação porque queriam dar lugar à manifestação da JMPLA. Impediram a nossa manifestação para dar lugar ao da JMPLA. Ok. Amandio, tu também foste uma das vítimas. Achas que essa atitude, achas que esse comportamento vai confirmar de que nós estamos a construir uma nação democrática? Não, não vai. Mais uma vez, não é. A Polícia Nacional demonstrou que não é nada uma polícia apartidária, mas sim é mesmo partidária. Porque se fosse uma polícia partidária, não seria nada necessário, não é, de nos bater daquela tal maneira. O nosso grupo, não é, foi o último grupo a chegar lá no São Paulo, porque nós recebemos informação dizendo que os bancos que estavam lá primeiro no terreno foram batidos e foram também detidos. Nós ficamos ali, também ficamos dispersos, não é? Andamos dois, depois nos concentramos lá na Rádio Eclésia. Criamos uma ideia, nós como vimos, não adianta nada nós estamos aqui, não é? Rodeada com os símbolos, vamos levar para mais vale, não é? Nos prender junto com nossos irmãos que estão lá na nona esquadra, nós fomos até lá, mesmo assim sendo perseguidos com símbolos, depois estamos um dia, demos churrada no símbolo, não fizemos nada nele de violência. Então chegando lá, nós exigimos com que libertassem os nossos irmãos.
Epá, nós ficamos aí, dizendo liberdade, liberdade, só que nossos irmãos, também a polícia querem fazer tiro. E nós dissemos, não, pá, se vocês querem matar os jovens, matem. Já estamos aqui, nos matem. E não fizeram isso, depois pegaram preso e começamos a dar corrida. E mais tarde, pá, nós vimos que, epá, manos, aqui no São Luizanga, em um outro município, nós não conhecemos Beco. Aqui mais vale só nos entregar e encontramos os irmãos que estão lá, que nós fomos para lá pedindo a soltura deles. Então nós entregamos, azar nosso, logo que a polícia me agarra, me faz já R$1. É para uma queda, né? Uma queda. É uma pena isso aqui. É triste, é muito triste. Muito obrigado. Mas eu quero só agradecer a Rosa Mendes, não é? Pela coragem que ela tem, não é como a Tizé, que não consegue enfrentar o seu pai. É muito bem verdade. Obrigado, Rosa Mendes, pela boletim que você nos deu e pela coragem. Estamos juntos. Ok. Agradeço a todos vocês por estarem presentes e por estarem vossos depoimentos. Agora, o nosso costumeiro momento de análise. Vamos então, com isso que os nossos interlocutores, os nossos manos acabaram de nos apresentar, estamos em condições de analisarmos de que lado está a rua. Na verdade, nós nunca saímos às ruas para causar, nunca saímos das ruas para causar motim, nunca saímos às ruas para causar violência, nunca saímos às ruas para ofender ou denigrir alguém, mas em resposta, o depoimento aqui dos nossos manos fala por si. Então vamos começar. Sejam bem-vindos, Rosa Mendes, Gaspar Luamba e Timajur. Eu estou com muitas saudades tuas. Como é que é, mano? Boa tarde, Viana, Luanda, todos os manos que nos ouvem. Estava aqui de umas férias obrigatórias, porque estava atrás, permita-me o termo, que já baculé, perdi emprego por causa da manifestação, não posso dar bobeira quando apareceu uma oportunidade de fazer algum dinheiro, tem contas para pagar, mas também estava com saudades vossas. Enfim, já estou com a impressão, agora acho que eu sou o mensageiro da desgraça, porque sempre que falo em relação a uma situação um pouco boa. Já se falou aqui das agressões, do pneu do meu carro, graças a Deus, obrigado aos milhões que deram uma pausa, não estão a furar mais o pneu. Também tem dinheiro, se vocês furarem dessa vez, vai andando uma peja de táxi. Não há dinheiro para estar toda hora a remendar. A situação do sábado, vamos já atacar o assunto. A situação do sábado foi uma mostra clara, e quem não... Eu uso óculos para ver as coisas à distância, mas deixei de usá-los porque está tudo tão perto que já não preciso deles. As pessoas foram agredidas, foram presas, e a questão que me preocupa é, a polícia quando prende, a polícia não tem poderes para soltar ninguém. Se prender as pessoas, tem de haver um crime, certo? As pessoas têm de ser entregues a um procurador. Esse procurador é que deu ordem de soltura. Não deviam ser eles apresentados ao tribunal, ao Ministério Público, como se diz, e depois serem julgados e depois então, depois do julgamento, não, foram soltos porque não há provas e ou a polícia pode ser árbitro e julgador. O artigo 63 é violado, né? Há uma data de coisas, o melhor seria dizer, lembram-se quando nós éramos miúdos, aquelas festas que ainda tinham arroz doce, nos bons tempos. Ninguém podia chegar na mesa e alguém gritava, já pode se servir, todo mundo ia correr e servir. O melhor é dizer, não é democracia, força! E a malta vai, cada um age para quem quer ser democrata fica, quem não quer também age como quer. Porque, estamos aqui a tapar o sol, até já não conseguimos mais tapar o sol. Estamos a manchar a nossa pátria com sangue. Já foram muitos anos manchados. Há um esforço matulão por parte de quem governa para continuar a fazê-lo. E eu até perdoo-os porque, sinto muito por os meus irmãos cristãos que tiveram a coragem de dizer que José Eduardo dos Santos é escolhido de Deus. Eu já tinha pensado que ele fosse Deus, mas ainda sou escolhido. Eu não sei se Deus falou com quem para dizer para escolher seu filho. Porque se Deus lhe tivesse escolhido, não há manifestantes, não há nada. Deus não mistura. É como o azeite e a água. Não se mistura. Enfim. Rosa, o artigo 47 consagra as manifestações, até porque, curiosamente, no sábado de manhã ouvi
uma intervenção do jurista João Pinto a dizer que uma das limitações que a lei impõe para as manifestações é o bom nome, a boa imagem, ou seja, ele misturou o artigo 40 da Constituição e o artigo 47. Há mesmo um limite que a lei impõe? Muito boa tarde, ouvintes. A lei não impõe limites. Eu não sei, não entendo porquê eu estou sexta-feira, foi sábado de manhã, com as orelhas ardentes, não é? Pela entrevista do deputado. Porque mais uma vez ele mostrou que não valeu apenas noites que ele passou para poder estudar, se formar. Então é aí onde eu digo que quando a gente faz direito, estuda a lei, tem que entender e conhecer. E quando alguém que entende a lei, conhece a lei, venha cá fazer uma lástima de entrevista, é uma desgraça. É uma desgraça. Então, sinto muito pelo que ele disse. Essa população também sente muito por ele, não é? Não só por ele, por algumas entidades religiosas que saíram lá para fora, usando o nome do nosso bom Deus, que o amor dele não tem limite, não tem cor partidárias, e essas entidades religiosas vão sujando. Mas a Bíblia também diz, muitos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. Nem todo aquele que clama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então hoje estamos num negócio na vida religiosa também. Estão aí a tirar seus partidos, suas preferências. E vou tocar também na situação Cangamba. Epa, eu nem sei, mas como ele não entende nada de lei, né? Vamos deixar só que ele continue, por enquanto, a usufruir do nosso dinheiro, do dinheiro do nosso povo, enquanto ele ainda pode, porque nós também vamos lhe fazer caída. Porque se for para falar de lei, eu não posso. Ele é general sem entrar na vida militar. Ele pode ser chamado de doutor sem ir para a escola. Ninguém foi à universidade com ele. Quem foi à universidade com Cangamba? Só a universidade da CCM. Epa, e aí, ainda por cima, e este indivíduo também sai para falar. Então nós vamos ter que passar a ter mais cuidado. Nós vimos que as entidades todas estão a engraxar sapatos. Deixem de ser assim mesmo para viverem dos mandatos de outra pessoa. Estamos num mundo mesmo doentio. É aí onde eu vejo que chegou mesmo os últimos dias, que até a igreja, as pessoas que se dizem ser intelectuais, que passaram noites, escreveram livros e livros, hoje submetem-se a uma única pessoa. É tristeza, é uma lástima. Leopoldo Luanda, qual é a radiografia sobre o posicionamento da polícia, de alguns políticos? A Mana Rosa já falou aqui dos religiosos e alguns juristas e tudo. Boa tarde, Mbanza. Boa tarde, ouvinte a Despertar. Importa dizer, Mbanza, que há uma grande máxima dos grandes revolucionários que dizem que nenhuma arma do mundo é capaz de fazer calar a vontade de um povo. Importa também aqui dizer que a questão da ruaça em que coloca não está do lado dos manifestantes. Pelo contrário, há delinquentes oficiais superiores da polícia que estão lá alojados pelo Ministério do Interior. O próprio comandante Massala é um delinquente, percebes? Os próprios agentes policiais são delinquentes. Então, o crime maior é do manifestante que quer, de facto, liberdade, que quer boa vida, que quer estudos, que quer assistência médica e medicamentosa e que quer a saída do PHD de desgovernação. O presidente dos Santos, ou afinal o delinquente, o próprio agente policial que periga a vida do cidadão. Quem não se recorda no dia que uma sala pegou no carro para atropelar os manifestantes no Cazenga? E por que o Ministério do Interior não reage? Agora, há uma questão também que devemos aqui ter muita atenção em abordar. Eu penso que o João Pinto, as abordagens do João Pinto, ele fala que a lei impõe limites.
de formas a garantir o bom nome. Mas alguém tem bom nome sem produzir bom nome. Ele pensa que o PhD em desgovernação tem bom nome. Um governo, um presidente que não corresponde com as necessidades de um povo, este tem bom nome. Um governo que de facto mata o seu povo de forma omissa, este tem bom nome. Um governo que paga salários magros aos agentes policiais que nos torturam durante as manifestações todas, esses têm bom nome. Eu penso que o PhD de governação tem bom nome. Agora, quanto ao João Pinto, sinceramente, também acredita-se, porque ele formou-se na Universidade Governativa, que é o MPLA. Então, digamos, está aqui, de facto, ela mostrar o seu diploma de analfabeto moderno em direito, e é muito normal que isto se venha a expor. Agora, permita-me. Eu quero permitir também aos ouvintes, desculpa, depois vais seguir o teu raciocínio, porque os nossos ouvintes são impacientes. Vamos abrir a linha, o número 925-800-007, Rádio Despertar. Podem ligar, estamos abertos para 5 participações. Vamos ver se o nosso amigo René possa nos abrir então linha aí para os ouvintes participarem. Muito bem. Não, pode dar segmento. Assim que entrar um ouvinte no ar, vamos priorizar. Então, como eu dizia, também aqui é importante referirmos a pessoa, de facto, do Sr. Bento Cão. Eu fiquei muito triste e acredito que muita gente também ficou triste quando ele diz que as pessoas não podem mais manifestar-se porque as eleições já lá estão à vista. Oh, meu Deus! Eu penso que o MPLA não está a ajudar o Cangamba, porque se é que tivessem de lhe ajudar, teria aconselhado ir para a escola. Teria aconselhado o Cangamba ir para a escola. Ou então, colocam-lhe ali como ministro do analfabetismo da Universidade Desgovernativa. Acredito que seria o melhor enquadramento possível para ela. Porque é inconcebível. Alguém que quer, de facto, tecer uma opinião pública a favor da sociedade, não sabe em que sociedade está inserida, não sabe, de facto, os parâmetros jurídicos e legais que conduzem a mesma sociedade. Vamos atender um ouvinte, já está a aguardar na linha. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Não entendi o nome. Osvaldo Quimbundo. Seja bem-vindo. Sim, pode falar. É complicado, sinceramente, essa governação que nós atingimos hoje em dia. Muitas pessoas já esperavam que talvez o MPLA teria um pouco de tempo, esperar pelo menos pelas populações. É que, ultimamente, o próprio MPLA, o regime governativo desse país, já não vê nem a população como via antes. Antes o MPLA via a população como um certo número de eleitores. Não tinha direitos absolutamente nenhum. Nem de trabalho, nem de saúde, nem de educação, nem de nada. Hoje não, hoje o MPLA já não considera nem já como eleitores. Nós vimos o jeito que maltratam pessoas que tentam reivindicar os seus direitos, estão a ser violados, mas são considerados como arruaceiros, são considerados como marginais. Ao contrário daquilo que é a realidade do nosso país, nós vimos o que acontece no nosso país é que os delinquentes são salvaguardados o seu interesse e as pessoas que tentam dividir a ideia de construir um país são considerados como, sinceramente, não sei onde vamos parar com isso. São momentos aos partidos, verdadeiramente partidos da oposição, nomeadamente a UNITA, que representa a população sofredora desse país, tem que traçar, digamos, planos coerentes que façam com que esse regime acabe dentro de menos de 50 dias que as eleições que ganhem. Porque senão, sinceramente, esse povo vai ficar farto, porque as eleições serem sabotadas, igual as de 2008, que a maior parte da massa populativa que nós temos votou um partido e os resultados foram a partir de outro partido. Isso acontecer de novo, sinceramente, acho que, como disse ontem o presidente lá do IBT, ou as forças políticas tinham o governo no poder, ou então a sociedade civil vai tirar. E isso é que vai ter que ser feito. Vamos ter mais um pouco de paciência. Até dia 31 de agosto,
caso as coisas se mantenham, então acho que os angolanos têm que cada vez mais ser para o governo do poder, porque não podemos continuar assim. Muito obrigado, então, caro Osvaldo. Muito obrigado, dizia o nosso amigo Osvaldo Quimbundo, desculpem. A linha continua aberta, os nossos ouvintes podem ligar para o Os nossos ouvintes podem ligar, temos a linha. Alô, boa tarde. Sim, alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Olha, estou falando de anonimato. Sim. A sua opinião, então? Agradeço, por favor. Olha, a minha opinião é assim. Eu pedi muito favor para ver se esses jovens deixam de ir na rua sozinhos, porque eu da outra vez já falei, já dei opinião. Essa coisa de manifestação, o país todo, por completo, tem que parar. Porque para deixar de castigar os miúdos, nem as próprias miúdas, o país todo tem que parar. E esses polícias, esses comandantes da polícia, o comandante de Massala, eu não estou falando por emoção, mas por frustração. Esse comandante de Massala e esse comandante da Nova Esquadra que prendeu os miúdos anteontem, até exclusivo, esse dentro do Cangama e o Eduardo de Santos, desculpa, mas honra da mãe dele. Queremos apelar aos nossos ouvintes ao bom senso e principalmente à educação cívica e moral, porque não é com disparates que nós vamos ajudar a corrigir o nosso país. Tem que ter calma, concentração, devemos respeitar as nossas autoridades. Por enquanto vamos voltar aqui em estúdios para darmos seguimento ao tema, depois poderemos voltar a abrir a linha para a participação dos nossos ouvintes. Voltando então ao assunto, o que é que se pode dizer? O Lomba já tinha concluído o raciocínio. Seja só breve então, porque sabes que um dos nossos inimigos aqui é o tempo mesmo. Dizia eu que se é que o MPLA pudesse refletir um bocadinho no assunto como universidade governativa, tivesse então de nomear o Bento Cangamba como ministro do analfabetismo ou então decano da faculdade do analfabetismo. Porque é inconcebível alguém que não percebe nada de política, não percebe nada de evolução social, não é? E venha de facto falar em nome desses elementos que eu aqui citei. De facto, colocarmos um médico veterinário que é a pessoa dar picas em gados, bovinos e suínos, em dar picas nas pessoas, na verdade. E aqui também nota-se o desespero do MPLA, porque já está sem nexo, de facto, de convencibilidade popular. Onde está a utilizar o Cangamba? Santo Deus. É um quimbandeiro, meu. Isso é quimbandarismo. Quando não se sabe de nada e vem aí, quer falar isto ou aquilo, é quimbandarismo. Muito obrigado então, caro companheiro Luamba. Timas, o que achas? Porque normalmente nós incansavelmente escrevemos carta para o governo da província. O que é que se pode dizer da atitude deles? Nós escrevemos para informar e depois sempre são abortadas as nossas manifestações. Bom, eu já não acho, confesso que agora já sei das coisas. Eu antes achava, agora já sei das coisas. Okay. Aparentemente, e pelos últimos acontecimentos, o nosso executivo está a empurrar as pessoas ao limbo, ao extremo, a posição em que o melhor será combinarmos, vamos para o sítio tal e ninguém avisa nada, foi assim com os ex-militares e eles afinal pararam para tratar do assunto. Porque mostrar que somos educados, ignorância é felicidade, maldita hora em que nós deixamos de ser ignorantes, porque a posição em que eles colocam as pessoas ficam, é como ovelhas ao matador, mandar uma carta, já sei no próximo sábado vamos partir a cara e tal, compramos já bálsamos, ficamos já preparados, juntamos algum dinheiro para pagar o hospital, porque não está fácil. Então, não sei se a Procuradoria iria ajudar em alguma coisa, apresentar-se queixas, não podemos ser. Eu ainda continuo a acreditar nas instituições e não em algumas pessoas que estão nelas. Eu confio nas instituições. Talvez os irmãos, os manos que sofreram agressões tenham mesmo de apresentar cartas. É queixar o porco ao javali, mas com esperança que o javali tenha bom senso. Um dia o javali vai ter bom senso, porque o porco vai estar a sujar muito já. Tem de se apresentar queixas à Procuradoria, vamos expor ao máximo a situação para que as pessoas tenham consciência, porque aquilo que eu vejo
e, como dizia meu falecido avô, nenhum pai nasceu para enterrar o seu filho. Daqui a pouco vamos ter pais a enterrarem filhos. E não sei se a ideia é essa, que vamos matar esses miúdos, porque nós temos família. Os próprios polícias que batem vivem em condições piores que as nossas. Vivem em condições piores, as filhas se prostituem, ele já não tem certeza se o último filho é dele. Opa, não tem água, não tem luz. São nossos vizinhos e ouvimos as conversas e vivemos os mesmos problemas. O mais sensato seria, opa, as pessoas querem se manifestar, é um direito que está na Constituição. Meu pai não estava lá quando aprovaram essa Constituição. Então, se está lá, e eu acredito nas instituições, ou digam não, ninguém se manifesta. E as pessoas já sabem que a priori, ok, vou à revelia. Ou então também, opa, tendo a arranjar o meu termo, aquilo que eu vejo que eles querem empurrar a situação para uma Síria, para depois fuzilarem e dizer que mataram terroristas. É o que eu vejo. Mas vejo também do outro lado pessoas cheias de bravura, porque eu sou medroso, confesso. Mas cada vez que eu tenho medo, olho para o meu lado, eu vejo pessoas dispostas a tudo, a morrerem, a matarem por mim. Então, me sinto, tem aquele impulso de, opa, se eu quero bem para o meu neto, se não morrer, é melhor começar a corrida agora. Então, eles precisam mesmo de mudar, porque é uma luta em glória. Isso, o Mubarak ganhou com 94%, o outro amigo dele da Síria ganhou com 91%, e a história já nos mostrou onde é que eles foram parar. Podem até ganhar com 108%, como aconteceu no Panza Sul, não em 2008. Mas as coisas têm mesmo de mudar. É preciso que esses mais velhos, que ainda temos alguma pinga de respeito por sermos africanos, é o fator africanismo, já não é mais de educação, porque tenho visto muitos mais velhos aguados mesmo, que não valem nada. Enfim, pensem um pouco, porque nenhum pai aqui quer enterrar o seu filho. Muito obrigado, Timas. Vamos então passar por uma outra abordagem. Vamos esquecer então ainda por enquanto dos puretes, das feridas e tal. Vamos falar dos prós e contras das manifestações. Rosa, achas que há benefícios? As manifestações já têm surtido alguns benefícios? Há benefícios, sim, senhora, e haverá sempre benefícios. Porque quando se luta por uma causa justa, vê-se os frutos. Onde éramos escravos, hoje onde é que estamos? Para apresentar um programa de rádio. Ontem não podias fazer isso. A tua mãe não sonhava que podia fazer isso. Mas hoje estás a colher de algo que os nossos bisavós lutaram, acreditaram. Por isso há benefícios, sim, senhor. Se eu não colher disto, os meus filhos, os meus irmãos angolanos colherão. Porque não é somente um movimento de 10 pessoas, não. Aquele que é revolucionário e não consegue sair, ele vai despertar e vai sair. Por isso, há benefícios, sim, senhora, e muitos benefícios. Só para passar uma informação muito triste, o Mar acaba de mandar agora uma mensagem para mim, a dizer... estão a perseguir-me, eu e a minha família, cá no Kazenga. Disseram-me que vou ser morto a qualquer momento. É muito triste. Bom, isso é muito verdade. Eu estive na casa do Mário, eu vi a carta, li a carta que tem posto diariamente lá na casa dele. Coitado, eu tenho uma filha linda, uma família linda, mas temos que aceitar uma coisa. Como a família deles não são amorosa, eles não têm carinho pela família, então querem destruir essa família. Eu sinto muito pelo Mário, muito mesmo do coração, eu já disse a ele, mas a gente vai lutar, nós já sabemos quem é o culpado. Qualquer coisa que acontecer com o Mário, ou alguém deste movimento, nós não vamos nos responder. José Eduardo sim dirá onde está esta pessoa. Porque nós não vamos ir pelos administradores nem os governantes. Ele que comanda essa gente vai responder. Vai responder e vai responder. E nós sabemos o porquê que José Eduardo não quer sair da posição em que está. Porque ele sabe que no momento em que sair daquela posição, vai passar a responder pelos crimes todos cometidos por ele e pelo seu movimento. Então, não vou mais naquilo que eu já tenho.
obrigado. Lumba, que dizer dessa insistência por parte do regime que nos desgoverna em atribuir às nossas iniciativas a organização das manifestações a maquinações políticas de partidos da oposição? Nós começamos em 7 de março, se a memória não me falha. Nessa altura, nenhum partido da oposição apareceu para tentar assumir ou apoiar, estavam todos na incerteza, mas agora por que hoje eles insistem? Sempre é o CASA, é o NIT, é o Bloco, por que há essa insistência? Importa dizer que o MPLA está como uma barata tonta, né? Está sem direção, porque o sofrimento de um povo não deve ser, de facto, levado à responsabilidade ou deste ou daquele partido, mas que o povo sabe que estou a sofrer ou estamos a sofrer como povo, como pessoa coletiva. Ora, quando ele vem dizer que não, é o NITA, é o PRS, é o CASA, que vem instigando as manifestações, sinceramente. E porque, repare o seguinte, e voltando na questão que colocou atrás, dizias que os prós e os contras as manifestações. O PHD em desgovernação, ele esteve um mês para cá, lá no 11 de novembro, numa das manifestações, né, apoiarem a sua candidatura, porque ele é inimigo do povo, não é amigo do povo. Se fosse amigo, falava os microfones, fugiu os microfones, porque fugiu o povo. Né? Apoiar a sua candidatura, a continuidade da roubalheira. É verdade. Agora, vem dizendo que não, é o UNITA, é o PRS, é o CASA, é o PP. Está tonto o MPLA, está sem norte. Quando um partido está sem norte, de facto, é melhor só sair, que é para evitar consequências graves na sua própria organização partidária, não é? É melhor sair. Já para comentar a questão que está aí a suceder com o Mário. Não, vamos só atender um ouvinte, está há muito tempo à espera na linha. Alô, muito boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Por favor, baixe só o volume do seu rádio, por favor, o volume do rádio. Obrigado, meus amigos aí. Ok. Aqui falam com o senhor Luzembo. Bem, queria falar no anonimato, mas não para isso. Muito bem, senhor Luzembo, falamos a partir de onde? A primeira vez eu entro e dou um alerta. Quando vejam esse número, me atendem, por favor. Não tem sido fácil. Muito bem. Eu tenho acompanhado de perto e sou um estudante universitário. Bem, já participei em várias manifestações, mas sem nos dermos conhecer, está a ver? Ok. Tanto de que passou lá embaixo no ato, quando aprenderam os primeiros, no Fuca Muzemba e o resto, nós fomos solidários. E quanto à conversa, eu infelizmente, sábado viajei para a província do Uíge a tratar um assunto, bem estaria lá. Acompanhei lá, pela informação, pelo menos aqueles tópicos que eles dão, aquele desordem e resto, entendi. Então algo aí passou. Cheguei esta manhã, estou a acompanhar o programa como que isso. E há uma coisa que vou dizer. Há um aspecto muito importante que faltou se tocar, mesmo nos âmbitos do acordo de Bicesse, de Lusaka e aqui de Luena. Porque esqueceram por que houve a guerra, o conflito, por que houve o conflito em 1975. Porque tem que se dizer, foi o Agostinho Neto, historicamente, que buscou os cubanos para invadir os outros. Essa parte passa despercebida, que até aqui as pessoas ficam em confusão. Porque eles vão ganhando razão, porque a UNITA fez a guerra. A UNITA fez a guerra, mas foram empurrados por último para a sua defesa. Para a sua defesa, é assim que voltou a fazer a guerra. Não foi a vontade da UNITA, não a vontade da UPSM, ela foi o Agostinho Neto que quis que os outros não poderiam, como a mesma maneira está a acontecer agora. Quer dizer, aquela ideologia política do M continua a ser até hoje, dos 74 até hoje. É a mesma coisa, insulto, não há liberdade, é a coisa principal. Temos que entender, eu assumo. Falo isso, historicamente, temos fontes orais, fontes escritas. O principal culpado da guerra em Angola foi o Agostinho Neto, que buscou os cubanos para lutar contra os outros. E da mesma maneira são esses que não querem deixar a liberdade para os outros governarem junto na democracia. Esse é o principal fato que tem que ser resolvido. Depois de ultrapassar isso, teremos um bom país, uma boa democracia, tantos deles vão beneficiar. Imagina no passado, fazer bolinho era crime. Comprar um rádio, tem que identificar onde é que você encontrou o dinheiro. Agora, vê a pequena liberdade que talvez apareceu. Ainda falta muito para aparecer. Com esse empurrão, quando haver liberdade, nós todos vamos beneficiar, tanto do EMA, do U, etc, etc. Será para o bem-estar social de nós todos.
E, aliás, se formos a pôr a Constituição em primeira mão, vamos ver que nós todos, o artigo 90 da Constituição mostra a justiça social. Por que não se aplica o que está aí? Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado, então. Agradecemos também nós, senhor Luzendo, grande contribuição que tu fazes aqui no nosso programa. Muito bem, queremos informar aos nossos ouvintes que nós vamos virar as nossas atenções totalmente ao estúdio, porque estamos agora nos últimos 5 minutos. Vamos então fechar. Vou para uma questão dos contras. Não sei quem vai responder. Sim, desculpa-me, Luanda. As dificuldades nesse processo todo. Poderia fazer uma denúncia ao senhor Notícia, essa é uma notícia que vai a ele também. Sabemos que deteu uns dos agentes por simplesmente ter deixado escapar um dos manifestantes. Este agente está detido desde o sábado até hoje. Nada intenção no mandato do senhor Notícia. Senhor Notícia, se me estiver a ouvir, por favor, liberte este agente. Ele está na unidade operativa que o senhor mandou deter, porque senão nós vamos dormir e acordar nesta mesma unidade operativa como movimento revolucionário. Liberte este agente que teve consciência e que soube que o que estavam a fazer era ilegal. Olha, me ocorreu com essa denúncia uma curiosidade. Eu quero saber, o senhor Francisco Capenda, que esteve conosco aqui, aquele ex-militar, segundo informações disseram que ele foi também detido no sábado. Foi detido e não sabemos até o momento onde ele está. Pelo menos ele não esteve na 9ª esquadra. Hugo tem alguma coisa a falar sobre isso? Ok. Brevemente, nestes últimos minutinhos que temos aí. Não, desculpa-me, sabe? Agradecer. Deixar aqui bem claro ao povo angolano que o senhor Francisco, o ex-militar, nosso companheiro, foi raptado no mesmo dia em que nós saímos, não é? A mando do comandante Francisco Notícia. Ele foi levado à esquadra, a 9ª esquadra? Não foi conosco a 9ª esquadra. E ninguém sabe então nesse momento onde ele está? Até o momento não sabemos onde é que ele está. Estamos a evitar todo o esforço necessário no sentido de o localizarmos. Está a dizer também que o senhor comandante Francisco Notícia vai responder em tribunal pelos crimes cometidos contra nós na sua unidade. Segundo ele é a lei e ninguém está acima da lei. Como sempre alegam informações superiores. Não sabemos quem é este superior. Está a dizer que o comandante Notícia e os seus amigos têm de saber que o Zé Eduardo vai cair este ano. Querendo ou não, o Zé Eduardo vai cair. E nós, jovens, faremos com que isso seja um fato. E para dizer que esses todos, o Cangamba, João Pinto, entre outros, eu tenho a plena certeza que se eles fossem mulheres, seriam a esposa do Zé Eduardo. Tá bom, obrigado então. Vamos já terminar mesmo. Comentários finais. A PGR refutou o relatório da Human Rights Watch sobre a violação dos direitos humanos em Angola. Bem, importa dizer, este posicionamento da PGR, de facto, é inconstitucional. É inconstitucional e, desde já, poderia o senhor Presidente da Procuradoria-Geral da República, poderia demitir-se. Ou deve demitir-se, não poderia, deve demitir-se. Deve demitir-se. Agora, no que eu ia dizendo, as manifestações não são só organizadas por nós. Tem tantos outros. E para dizer, Manza, notícia da última hora, como parece que é momento da notícia da última hora, não é verdade? A manifestação a ser realizada, organizada e realizada no dia 30 do corrente mês dos ex-militares, que segundo eles, contará com a participação de mais de 20 mil. Será que também estes é a UNITA ou o CASA ou o PP que está por detrás deles? Eu penso que não. Muito bem. Timas, nosso tempo mesmo já está aí. Timas, brevemente. Bom, eu não tinha um comentário final, poderíamos falar sobre muitos aspectos, mas quero mandar só aqui um recado ao Mano Mário. Cão que ladra não morde, porque se o quisessem matar já teriam feito. Eles estão a fazer aí o jogo psicológico e eles acham que encontraram ele fraco. Ele não se preocupe com isso, que se eles quisessem fazer, já o tinham feito, que é para ele ficar calmo e continuar a sua vida diária,
que Deus está com ele. E todo mundo sabe, eles sabem que o Mário não pode morrer, porque senão já o teriam feito. Então, do resto estamos aqui, vamos para nossas casas, deixem-nos em paz. Quero voltar aqui na quarta-feira e saber que está todo mundo bem. Muito bem. Finalizando, Rosa. Finalizando, senhor Notícia, por favor, retire o agente da cadeia. Senão, nós estaremos já a caminho dessa prisão e o senhor terá que nos prender também. Vamos então brindar os nossos ouvintes com a nossa última música, a Política de Manobras, do Mano Ndoko. Muito bem. Da governação, liberdade e desenvolvimento só acontece quando há democracia. A Angola profunda continua grávida com problemas recentes, com velhas e novas mentiras, e os discursos do senhor presidente. Não há perspectivas de melhorias. Falta de governação, quando implementam decretos-leis que se favorecem e que abafam a liberdade de expressão, acusam do povo, assunto encerrado, não aceita as críticas. O país é rico, a nação é pobre, mas a família real engorda dentro e fora do país com massa pública. Já